Meu nome é Thomas e essa é a história de como a confissão da minha esposa sobre seu ex-namorado me levou a descobrir a verdade sobre todo o nosso casamento e como eu garanti que ela pagasse o preço por cada mentira que ela contou. Começou numa terça-feira à noite que deveria ter sido normal. Minha esposa, Vanessa, e eu estávamos jantando na nossa mesa da cozinha, assim como havíamos feito milhares de vezes antes ao longo dos nossos 8 anos de casamento. Ela parecia distraída, mexendo na comida e evitando contato visual. Achei que talvez ela estivesse estressada por causa do trabalho. Ela vinha fazendo horas extras na empresa de marketing onde trabalhava. Está tudo bem? Perguntei, genuinamente preocupado. Você parece chateada com alguma coisa. Foi quando ela olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, quase como desprezo. Você realmente quer saber? Ela disse. Tudo bem. Tenho pensado muito no Brandon ultimamente. Brandon, o ex-namorado dela da faculdade, o cara com quem ela namorou por 3 anos antes de nos conhecermos. Senti meu estômago cair, mas tentei manter a calma. Ok, eu disse lentamente. E quanto a ele? Eu deveria ter-me casado com ele, ao invés de você, ela falou assim, sem emoção, sem hesitação, como se estivesse comentando sobre o clima. Ele era tudo que você não é, ambicioso, confiante, bem-sucedido. Agora ele é cirurgião, você sabe, ganhando dinheiro de verdade, não apenas sobrevivendo como nós. Fiquei lá, atordoado. Eu trabalho como eletricista. Trabalho honesto, que paga nossas contas e nos mantém confortáveis. Possuímos nossa casa. Tiramos férias. Não estamos lutando contra dificuldades. Mas, aparentemente, isso não era suficiente para ela. Brandon tinha potencial de verdade. Ela continuou aquecendo a conversa. Agora ele sabia o que queria e ia atrás. Era apaixonado por tudo. Pela carreira, pelos objetivos, até por mim. Você é só seguro, previsível. Às vezes me pergunto como seria minha vida se tivesse feito uma escolha diferente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 8 anos de casamento e essa era a opinião que ela realmente tinha de mim. Que eu era algum prêmio de consolação pelo qual ela se contentava. De onde está vindo isso? Consegui perguntar. Encontrei com ele semana passada na cafeteria do centro, ela disse. Conversamos por uns 20 minutos. Ele me contou sobre a clínica dele, a casa nova nos subúrbios, a vida dele. E percebi o quão diferentes poderiam ter sido as coisas. A maneira como ela falou, com uma expressão nostálgica, quase sonhadora, me revelou tudo que eu precisava saber. Isso não era só uma comparação casual. Ela realmente se arrependia do nosso casamento. Não disse mais nada naquela noite. Não consegui. Apenas assenti, terminei meu jantar em silêncio e fui dormir cedo, mas não consegui dormir. As palavras dela ficavam voltando à minha cabeça, repetidamente. Na manhã seguinte, Vanessa agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou o café, me beijou antes do trabalho, desejou um bom dia, como se ela não tivesse acabado de me dizer que desejava ter-se casado com outra pessoa, mas eu não conseguia fingir que tudo estava normal. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção às coisas que antes não via. Como ela dava esses pequenos sorrisos ao enviar mensagens no celular. Como ela começou a se vestir melhor para o trabalho, comprando roupas novas e usando mais maquiagem. O fato de ela estar trabalhando até mais tarde, chegando em casa depois que eu já dormia. Não sou uma pessoa paranoica por natureza, mas algo parecia errado. Então, decidi fazer algo que nunca imaginei fazer. Comecei a documentar tudo. Passei a manter um diário detalhado do comportamento dela, da rotina, de qualquer coisa que parecesse fora do normal. Também comecei a prestar mais atenção às nossas finanças. Temos contas conjuntas, mas ela cuidava da maioria das contas e da papelada. Quando olhei mais de perto, encontrei irregularidades. Havia cobranças no nosso cartão de crédito. Não reconhecia restaurantes caros, hotéis na cidade durante períodos em que ela dizia estar trabalhando até tarde, cobranças de uma floricultura, o que era estranho porque Vanessa nunca foi fã de flores. Mas o verdadeiro avanço aconteceu quando encontrei o antigo laptop dela no armário. Ela tinha comprado um novo para o trabalho e me disse que aquele estava quebrado, mas quando conectei, funcionou normalmente e ainda estava logado na conta de e-mail dela. O que eu encontrei lá mudou tudo. Vários e-mails entre Vanessa e Brandon, datando de 4 meses atrás. Eles não só se encontraram uma vez, estavam se encontrando regularmente, conversando todos os dias, planejando o futuro juntos. Os e-mails eram devastadores de ler. Ela dizia a ele como se arrependeu de ter se casado comigo, como se sentia presa numa vida entediante com um homem sem graça. Descrevia-me como seguro, mas sem paixão, e dizia que só tinha se casado comigo porque eu estava lá, oferecendo estabilidade após a morte do pai dela.
Mas Brandon não era só um cara inocente com quem ela relembrava velhas histórias. Ele era divorciado, aparentemente complicado e caro, e estava ativamente perseguindo ela. Ele dizia para ela me deixar, prometendo cuidar dela financeiramente, falando sobre a vida que poderiam ter juntos. A pior parte era ler como eles planejavam lidar com a situação. Não iam me contar nada até que o divórcio do Brandon fosse finalizado e ele pudesse se casar com ela imediatamente. Ela ia me surpreender com os papéis de divórcio e me abandonar por ele sem aviso prévio. Em um e-mail, Brandon ainda brincou sobre o quão ingênuo eu era, como eu não tinha ideia do que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Eles falavam de mim como se eu fosse um patético idiota que merecia ser enganado. Mas eles cometeram um erro crucial. Na arrogância, colocaram tudo por escrito. Passei a semana seguinte copiando cuidadosamente cada e-mail, cada mensagem de texto que consegui acessar, toda a prova do caso deles. Tirei screenshots dos registros financeiros mostrando o dinheiro que ela tinha gasto com o relacionamento deles. Documentei as mentiras que ela me contou sobre trabalhar até tarde, quando na verdade ela estava com ele. Depois, fiz algo que pode parecer frio, mas que acredito ter sido necessário. Instalei um pequeno gravador na nossa sala de estar. Queria que ela confessasse novamente na gravação, para que não pudesse negar o que tinha dito ou tentar me fazer parecer louco depois. Não demorou muito. Na sexta-feira seguinte, ela voltou do trabalho com um humor incomum. No jantar, mencionei casualmente nossa conversa da semana anterior. Tenho pensado no que você disse. Falei sobre Brandon e como você se sente em relação ao nosso casamento. Ela ficou surpresa de eu ter mencionado, mas então aquela mesma expressão fria surgiu no rosto dela. E quanto a isso? Ela disse. Acho que só quer entender. Você realmente acredita que fez a escolha errada? E então ela disse algo que nunca vou esquecer enquanto eu viver. Thomas, você é um bom homem, mas não é o homem que eu preciso. Brandon e eu estamos conversando e planejando um futuro juntos. Eu ia esperar para te contar, mas, já que está perguntando, sim, acho que tomei a decisão errada há 8 anos. Deveria ter lutado mais por ele naquela época. Ela continuou descrevendo os planos deles em detalhes. Como iriam morar juntos após o divórcio dele ser finalizado. Como a vida dela seria muito melhor com alguém que tivesse ambição e sucesso de verdade. Como ela só ficou comigo até agora porque era confortável e ela tinha medo de mudanças. Cada palavra foi gravada. Naquele fim de semana, enquanto Vanessa visitava a irmã, tomei providências. Primeiro, consultei um advogado de divórcio e entreguei a ele todas as provas que reuni, os e-mails, os registros financeiros, a gravação, tudo. Meu advogado ficou impressionado com o quão detalhado tinha sido. Disse que, com esse nível de documentação, especialmente as provas de que ela usou nossas finanças conjuntas para financiar o caso, eu provavelmente conseguiria um acordo muito favorável. Depois, comecei a proteger nossos bens. Transferi metade das nossas economias para uma conta separada, o que era meu direito legal. Também fiz cópias de todos os nossos documentos importantes e armazenei em um local seguro fora de casa. Mas eu não tinha terminado ainda. Sabia que Vanessa planejava me surpreender com os papéis de divórcio, provavelmente dentro de um mês, com base no que tinha lido nos e-mails dela. Ela achava que era tão esperta, planejando tudo às minhas costas enquanto eu permanecia alheio. Então, decidi antecipar. Na segunda-feira seguinte, depois que ela saiu para o trabalho, mandei os papéis de divórcio para ela no escritório. Mas fiz algo mais. Enviei cópias dos e-mails mais comprometedores entre ela e Brandon para 3 pessoas, a irmã dela, a melhor amiga e a mãe. Não fiz isso por crueldade. Fiz porque sabia que Vanessa tentaria manipular a história quando a notícia do divórcio fosse divulgada. Ela provavelmente me colocaria como o problema, alegando que eu era controlador ou que o casamento tinha acabado naturalmente. Queria que as pessoas mais próximas dela soubessem a verdade sobre o motivo do fim do nosso casamento. A reação foi imediata e explosiva. Em 1 hora após o envio, meu telefone começou a tocar. Primeiro, era Vanessa gritando e chorando, exigindo saber como eu tinha descoberto sobre Brandon. Depois, era a irmã dela pedindo desculpas e dizendo que não fazia ideia de que Vanessa fosse capaz de algo assim. Vanessa voltou correndo do trabalho naquela tarde, com o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Ela me encontrou calmamente empacotando minhas coisas no quarto. Como você pôde fazer isso comigo? Ela exigiu. Você me humilhou na frente da minha família. Eu te humilhei, eu disse, sem nem olhar para ela, enquanto arrumava minha mala. Vanessa, você tem mentido para mim há meses. Você tem usado nosso dinheiro para financiar seu caso. Você planejava me divorciar sem avisar e me deixar por outro homem. Mas, de alguma forma, sou eu quem te humilha. Não é bem assim, ela disse, o que era risível, considerando que tinha meses de provas que mostravam exatamente o contrário.
Li todos os seus e-mails, Vanessa. Sei dos seus planos com Brandon. Sei como você realmente se sente comigo e com o nosso casamento. Não há mais o que explicar. Ela tentou de tudo depois. Chorou. Pediu desculpas. Prometeu que era só um sonho, que ela nunca me deixaria de verdade. Chegou até a culpar Brandon, dizendo que ele a manipulou e se aproveitou das emoções dela. Mas eu já não aguentava mais ouvir mentiras. Saí naquela mesma tarde e fiquei na casa do meu irmão enquanto começavam os processos de divórcio. Meu advogado tinha razão com as provas que reuni. O processo foi bastante favorável a mim. O impacto financeiro sobre Vanessa foi grande. Como ela usou nossos fundos comuns para o caso, e eu pude provar que ela planejava me deixar por outro homem, ela teve que me devolver o dinheiro que gastou com Brandon. Ela também não recebeu pensão, que ela provavelmente tinha contado. Mas as consequências sociais foram ainda piores para ela. Quando sua família e amigos viram os e-mails, ficaram horrorizados. A própria irmã dela disse que estava enojada com a forma como Vanessa me tratou. A mãe disse que tinha vergonha de ter criado alguém tão cruel e enganador. Quanto a Brandon, ele aparentemente ficou com medo quando a situação se tornou pública. Segundo amigos em comum, ele disse que não aguentava o drama e precisava de espaço para focar no próprio divórcio. Ele basicamente a abandonou no momento em que ela mais precisava dele. Então, Vanessa perdeu o casamento, o apoio, a segurança financeira e a rede de apoio ao mesmo tempo. E o irónico é que, se ela tivesse sido honesta comigo sobre como se sentia, poderíamos ter terminado de forma amigável. Em vez disso, sua mentira e crueldade custaram tudo a ela. A parte mais difícil não foi a traição em si. Foi perceber que a mulher que eu amava e confiava há 8 anos nunca tinha existido de verdade. A Vanessa que eu achava que conhecia nunca teria sido capaz de uma crueldade tão calculada. Ela vinha interpretando um papel, fingindo ser alguém que não era durante toda a nossa relação. 6 meses depois, recebi uma mensagem dela. Ela estava morando num pequeno apartamento do outro lado da cidade, trabalhando em um emprego diferente porque as coisas tinham ficado muito desconfortáveis no antigo. Brandon aparentemente se mudou para outro estado para começar de novo, deixando ela completamente sozinha. A mensagem dela era longa e cheia de desculpas e explicações. Ela dizia que tinha percebido que tinha cometido um erro terrível, que tinha deixado a fantasia atrapalhar a realidade, que sentia falta da nossa vida juntos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a última frase. Eu deveria ter apreciado o que tinha ao invés de sonhar com o que não tinha. Não respondi. Não havia mais o que dizer. Olhando para trás agora, não me sinto mais bravo. Sinto-me grato. Grato por ter descoberto quem Vanessa realmente era antes de perder mais anos da minha vida. Grato por ter sido forte o suficiente para me defender, ao invés de aceitar o tratamento dela. Às vezes, as pessoas mostram seu verdadeiro caráter nos momentos de fraqueza ou crueldade. Quando isso acontece, acredite nelas. Não dê desculpas. Não tente racionalizar o comportamento delas. E não dê a elas a chance de te machucar de novo. Minha vida agora é diferente, mas é honesta. Sei exatamente onde estou com as pessoas ao meu redor. E isso vale mais do que qualquer mentira confortável. Se você estiver passando por algo parecido, lembre-se disto. Você merece alguém que escolha você todos os dias, não alguém que se contenta com você enquanto sonha com outra pessoa. Não aceite ser o prêmio de consolação de alguém. Você vale mais do que isso. Essa é a minha história.